Os períodos de recessão são sinónimo de maiores dificuldades financeiras para muitas famílias. E numa altura em que os indicadores apontam para um cenário destes, o que podem as famílias fazer? No mais recente episódio do podcast Manibar, deixamos-lhe dicas sobre como pode preparar as suas finanças pessoais para um cenário de recessão. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money! Here we go. Honey, million dollars. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, e vou começar por dar uma novidade em primeira mão. Alerta ouvintes do Porto e arredores. Vamos rumar a Norte, mais precisamente ao Norte Shopping. Depois de vários pedidos, de várias manifestações aqui de quando é que eu iria fazer uma apresentação do meu livro ao Porto, pois é, já temos data. No próximo dia 10 de novembro, às 18h30, vou estar na FNAC do Norte Shopping para uma sessão de autógrafos e apresentação do meu livro Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si. E terei a honra de contar com o meu querido amigo Jorge Gabriel, conhecido apresentador de televisão, para fazer exatamente a apresentação do meu livro. Por isso, quem quer ter o livro autografado, quem quer assistir a uma sessão especial que estou aqui a preparar, ou quem ainda não tem o livro, não sei como, e tem aqui a oportunidade de não só levar o livro com uma dedicatória, como trocarmos aqui algumas palavras, já sabe, marque na agenda 10 de novembro na FNAC do Norte Shopping às 18h30. E malta do Norte, estou a contar que esgotem aquilo, que me mostrem o que é ser do Norte. Na Feira do Livro de Lisboa batemos recordes com uma audiência incrível, por isso não espero por menos na invicta. Marquem na agenda, apareçam dia 10 de novembro às 18h30 na FNAC do Norte Shopping, que eu vou estar lá à vossa espera. Pois bem, vamos então ao nosso episódio de hoje, agora que a novidade está dada e que é muito importante. É muito importante, sobretudo numa altura em que ouvimos falar cada vez mais de recessão, da incerteza que paira toda no ar em termos económicos, e por isso eu resolvi dedicar um episódio a este momento atual e a como podemos preparar as nossas finanças pessoais para um cenário de recessão. Mas começar por explicar afinal o que é isto de recessão. E o termo recessão designa uma diminuição geral na atividade económica durante um determinado período de tempo. E considera-se que a economia entrou em recessão após 2 trimestres consecutivos de queda do Produto Interno Bruto, o PIB. Isto descontando o efeito da inflação. Ainda assim, muitos economistas defendem que, por definição, uma recessão não se deve apenas resumir a uma análise do PIB. Para muitos especialistas, uma recessão é caracterizada por uma contração da atividade económica e quando esta se verifica, sobretudo, num conjunto alargado de setores durante um determinado período de tempo. É apelidado, digamos assim, de recessão quando chega um momento em que se verifica não só a diminuição do PIB, o aumento do desemprego, a perda de rendimentos, quebra no consumo das famílias, redução do lucro das empresas, retração no investimento. E se nós formos olhar para os indicadores, tudo aponta para esse cenário. E uma recessão económica pode representar um desafio acrescido para a gestão do orçamento de muitas famílias. Algumas das consequências mais notórias em cenários de recessão são um aumento de desemprego, ou seja, havendo aqui uma contração da atividade económica, portanto, o que se está a fazer mesmo em termos de política monetária para controlar a inflação, para controlar um aumento dos preços, o Banco Central Europeu, no caso da Europa, tem vindo a aumentar as taxas de juros. Ora, com o aumento das taxas de juros, isto o que se pretende é levar a um abrandamento do consumo. E com esta
quebra e queda do consumo, portanto, se as pessoas consomem menos, vende-se menos. Se vende menos, os resultados das empresas também são menores e isto obriga as empresas a ponderarem cortes nas despesas e muitas vezes cortes nas despesas significa redução dos colaboradores e em cenários obviamente mais preocupantes pode levar mesmo ao encerramento de algumas atividades económicas ou mesmo à extinção de alguns postos de trabalho. Outra das consequências notórias também em cenários de recessão é o menor rendimento disponível. Aumentando o desemprego, diminui também necessariamente o rendimento das famílias, faz com que muitas famílias tenham de enfrentar maiores dificuldades e maiores desafios resultantes do menor poder de compra e lá está, como têm menos poder de compra também, isto tem um reflexo no seu consumo. E isto leva-nos a outro, está tudo interligado, a outra consequência que acontece num cenário de recessão é uma retração do consumo e do investimento, ou seja, mesmo do ponto de vista da atração de novos investimentos, para quem investe acaba por haver aqui um desencorajamento por parte de quem investe que vai procurar outras alternativas, outros mercados que apresentem um menor risco. E mesmo do ponto de vista das famílias, leva a que muitas famílias, muitas pessoas acabem por vão adiar alguns projetos devido exatamente ao cenário económico menos favorável. E quando nós vamos olhar para as nossas finanças pessoais, como é que se pode preparar para uma recessão? Primeiro de tudo, compreender para onde vai o seu dinheiro. Isto implica, naturalmente, fazer um orçamento. O orçamento é uma das ferramentas mais úteis neste momento e olhar para todas as nossas receitas, olhar para todas as nossas despesas e compreender para onde está a ir o nosso dinheiro. Este é o principal ponto a fazermos, não só no momento de possível recessão, como em qualquer momento, ou seja, quando nós vamos tirar uma fotografia às nossas finanças pessoais, até porque para tomarmos qualquer decisão financeira, nós temos que ter aqui uma exatidão em termos dos nossos gastos, das nossas despesas e também das nossas receitas. O segundo ponto fundamental é haver aqui uma reavaliação e uma renegociação dos créditos, começando inclusivamente até pelo próprio crédito à habitação. Porque o crédito à habitação? Quando vamos olhar para as grandes categorias, as grandes rubricas nas quais os portugueses gastam dinheiro, nós identificamos 3 grandes despesas. A primeira, a habitação, a alimentação e os transportes. Isto significa que qualquer que seja a poupança conseguida numa destas grandes categorias vai representar um impacto considerável no orçamento das famílias. E olhando aqui para os créditos, nós fazemos uma reavaliação, procuramos renegociar o nosso crédito de habitação, seja por via do spread, por a renegociação do spread, seja em termos de alargamento do prazo, seja de uma diminuição do montante em dívida. No fundo, é procurar diminuir o peso que não só o crédito de habitação, como outros créditos têm no nosso orçamento. Portanto, isso é fundamental, é nós termos aqui um maior controle por parte dos nossos financiamentos quando estamos à beira de entrar numa recessão. Depois, outro ponto fundamental é renegociar e rever as suas despesas fundamentais. E olhando para os nossos serviços como a água, a luz, as telecomunicações, os serviços de streaming, muitas vezes nós até já podemos ter alguns pacotes completamente desajustados face à oferta atual, e uma coisa que eu vos posso dizer é: garanto-vos que não vai ser nenhuma operadora de telecomunicações, garanto-vos que não vai ser nenhum fornecedor destes serviços de utilities que vos vai ligar a dizer: olha, está a pagar em demasia. Temos que ser nós a ir procurar as melhores soluções, e se encontrar mais barato, mude. É mesmo importante nós fazermos então esta avaliação. Outro ponto fundamental é evitar a contração de novas dívidas, sobretudo com juros altos. E numa altura em que o Banco Central Europeu
continua a dar sinais de que as taxas de juros vão continuar a aumentar, o que significa que o preço e o custo do dinheiro vai continuar a ficar cada vez mais caro. Evitar contrair novas dívidas e com juros altos é estarmos a prevenir e a precaver para um cenário de recessão, para um cenário de dificuldade económica. Portanto, este ponto é fundamental. Quinto ponto a considerar e quinta dica sobre como se pode preparar em termos das suas finanças pessoais para uma recessão é mudar a forma como consome e como compra, e isto significa reajustarmos o padrão de vida. Para quem me acompanha já há muito tempo sabe que eu não sou nada apologista de viver em escassez, mas às vezes nós temos que ajustar, temos que fazer o que é para ser feito, e uma coisa é momentaneamente, num determinado período, fruto das circunstâncias, eu ter aqui um orçamento muito ajustado. Outra coisa é viver assim para sempre. E eu não acredito que as pessoas queiram viver em escassez e em controlo orçamental extremamente apertado, sem poder fazer umas férias, sem poder ir comer fora a sua vida toda. Não acredito nisso. Acredito que, por fruto das circunstâncias, há momentos que temos de fazer isso. E prepararmos-nos para uma situação de recessão e dificuldades económicas significa nós ajustarmos o nosso padrão de vida. Portanto, alterarmos a forma como nós consumimos, algumas coisas que a determinada altura nós até consumíamos e que sabemos que, não sendo um bem essencial, é um luxo, mas é um luxo que até determinado momento era comportado pelo nosso orçamento, mas antevendo-se um cenário de maior dificuldade, nós já vamos retirar isso do nosso padrão de vida, porque estamos aqui a atuar no campo da antecipação. Não estamos a esperar que comece a recessão para ajustarmos, estamos a fazer um ajuste antes. Sexta dica é reforçar o fundo de emergência. Eu insisto neste ponto. Já o insistia antes da pandemia, há muitos anos que eu falo do fundo de emergência, já são 18 anos dedicados a literacia e educação financeira, portanto, imaginem quem me segue há tanto tempo, já não me aguento ouvir falar do fundo de emergência, mas depois eu recebo as mensagens quando temos períodos de maior dificuldade do que é que significa ter um fundo de emergência, ter um colchão que vai amortizar aqui a queda que às vezes acontece, os cenários de alguma ruptura, de algum imprevisto, e que o ideal é termos 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal, porque isto permite que, perante um cenário de incerteza, nós temos aqui alguma margem, alguma capacidade de adaptabilidade do nosso orçamento. Depois, outra dica também é procurar fontes de rendimento alternativa. Uma das melhores formas de se preparar para tempos difíceis é desenvolver diferentes fontes de rendimento. E eu sei que quando nós não temos a nossa cabeça formatada para isso, não é fácil. Quando estamos já num cenário de dificuldade financeira, enquanto para algumas pessoas, perante um cenário difícil, conseguem logo atuar, há outras pessoas que ficam bloqueadas. E é normal isso acontecer. E nós não somos todos iguais. E não devemos criticar quem bloqueia, devemos ajudar. Devemos ser empáticos. Se nós somos daquelas pessoas que estamos numa condição financeira melhor, se nós somos pessoas que temos uma clarividência diferente e vemos algum ente querido nosso que está incapaz de tomar alguma decisão, e se nós conseguimos ver isso, ajudem as pessoas a desbloquearem. Mas efetivamente, quando nós não estamos dependentes de uma única fonte de rendimento, vai nos ajudar a que, mesmo que haja alguma quebra de rendimento de um lado, nós temos outras fontes que permitem-nos equilibrar aqui a forma como nós vamos conseguir manter o nosso orçamento familiar equilibrado. Outro ponto fundamental relativamente aos investimentos é diversificarmos os nossos investimentos. E eu podia de entrar aqui no episódio sobre os investimentos, mas deixei só aqui esta dica. Há uma máxima nos mercados financeiros que diz não colocar todos os ovos no mesmo cesto. E isto porquê? Porque se o cesto cair, os ovos
podem-se todos partir, se eles estiverem distribuídos por vários cestos, mesmo que um cesto caia, eu tenho os outros. E isto até é válido para a dica anterior que eu estava a falar de ter diferentes fontes de rendimento. A diversificação de uma carteira de investimento é uma das melhores formas de equilibrarmos o risco e estarmos preparados para qualquer momento de mercado. Portanto, quando eu tenho ainda por cima diferentes classes de ativos com uma baixa correlação, isto significa que o comportamento de um compensa o comportamento de outro. E para nós conseguirmos montar, digamos assim, uma carteira de investimento, um portfólio que seja a prova dos vários ciclos de mercado, nós temos que ter conhecimento, temos que perceber o nosso perfil do investidor. Aliás, os nossos alunos do curso Zero à Liberdade Financeira sabem disso mesmo. E se não faz ideia do que é que eu estou a falar, o curso Zero à Liberdade Financeira é o curso mais completo de finanças pessoais que alguma vez desenvolvi e que vai encontrar, e onde os nossos alunos, mesmo do zero, mesmo que não saibam nada, aprendem a investir o seu dinheiro independentemente do cenário macroeconómico. E já agora, para quem tem perguntado sobre quando é que vamos abrir a nova edição do curso, vamos ter novidades muito em breve. Para isso, recomendo que se inscrevam na lista de espera que vão encontrar na descrição deste vídeo. Mas, voltando, o ponto fundamental de diversificar os investimentos é estar preparado, ou melhor preparado, para um cenário de recessão. Outro ponto fundamental é não entrar em pânico e não tomar decisões irrefletidas relativamente às suas finanças pessoais. Eu ainda no outro dia tinha ido à televisão e falava até com alguns apresentadores fora em off, não é? Quando os micros estavam desligados, e eu estava a dar a minha visão até em termos macroeconómicos e a explicar o que é que, na minha opinião, poderia acontecer, as dificuldades que as famílias iriam enfrentar, e que é importante trazer este realismo, ser realista sem ser alarmista, é esta a minha máxima. Não é esconder a situação às pessoas, é capacitá-las para estarem melhor preparadas. O ponto são ciclos e irá passar. A questão é se nós passamos melhor ou pior por uma situação dessas. E daí que seja tão importante o investimento em literacia financeira. E é engraçado porque ainda no outro dia estava a falar com os alunos que fazem parte aqui de um clube muito especial. Quando eu digo é um clube que nós temos de alunos mentorados, já noutro nível, e eu perguntava-lhes como é que eles se sentiam, porque são alunos que já fizeram o nosso curso, que estão noutros programas nossos, como é que eles se sentiam agora com todo este cenário, se estavam mais tranquilos, mais nervosos. E engraçado, as respostas eram todas: sinto-me super tranquilo, de facto a literacia financeira e a educação financeira faz diferença, não estou a entrar em pânico, mesmo com a queda nas bolsas, mesmo com a queda nos investimentos, e não tomei decisões irrefletidas. E isto advém da literacia e da educação financeira. Para mim, isto é um divisor de águas e é um ponto fundamental quando nós estamos a falar das nossas finanças pessoais. Por fim, a última dica: investir nas suas próprias competências. Melhorar as suas habilidades, as suas competências, aprimorar a sua educação, as suas skills, vai torná-la mais atrativo, mais atrativa para os recrutadores, mesmo num possível período de contração económica. Portanto, participem em workshops, desenvolvam as suas soft e as suas hard skills, aproveite momentos para aprender mais, para se instruir, porque mesmo que tenha ficado numa situação mais difícil, quando houver mesmo assim crescimento económico e mais oportunidades, ter aproveitado estes momentos para reforçar as suas competências e investir em formações, em cursos, aumenta-lhe as probabilidades de maior e melhor empregabilidade. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Como sempre, agradecer o vosso carinho, as vossas mensagens. Já sabem, dia 10 de novembro às 18h30, espero por vocês no Norte Shopping, na FNAC do Norte Shopping.
Agradecer, como sempre, a todos os nossos alunos que têm sido incríveis na partilha das suas conquistas. Já sabem que também podem continuar a acompanhar-nos nas diferentes redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Todos os links que eu vos estou aqui a dizer, Facebook, Instagram, Telegram, vão encontrar na descrição deste episódio. Subscrevam também a nossa newsletter para não perderem as novidades e o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we